com Carlos Reis do PSD, Nuno Fazenda do PS e Bruno Nunes do Chega. Senhores, obrigado aos três por estarem connosco. Bruno Nunes, comece por si. Umas horas volvidas, continua a ter a mesma opinião que penso eu que mantinha quando tudo aquilo aconteceu, de que esta é uma ação legítima por parte do Chega? Antes de mais, boa noite a todos. Cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar a audição da CNN. Dizer-lhe o seguinte, continuo a acreditar e não tenho a mínima dúvida, e o professor Jorge Bacelar Gouveia acaba de enquadrar algumas dúvidas que têm existido. Para já existe uma questão que é clara. José Pedro Aguiar Branco não é mais nem menos do que um deputado eleito à Assembleia da República, que foi eleito entre os seus pares para dirigir trabalhos. O regimento da Assembleia da República confere-lhe poder, enquanto segunda figura do Estado, para dirigir os trabalhos do plenário. O edificado da Assembleia da República é a responsabilidade da gestão do Conselho de Administração e do seu secretário-geral. Nem sequer é competência, no meu entendimento, de José Pedro Aguiar Branco. Bom, agora a questão política. Estamos a falar de uma comunicação feita através das janelas de gabinetes cedidos ao partido, o qual é expressamente impedido o acesso, seja de quem for, e, portanto, aquela tentativa de violação da liberdade e da democracia apresentada pelo Partido Socialista, ao dizer a sua líder de bancada, a instar o seu Presidente da Assembleia da República para que as autoridades entrassem dentro dos gabinetes dos deputados do Chega, o Sr. Deputado Alexandre Leitão tem tanta imunidade parlamentar como eu. A justiça que é feita terá que ser através do voto e não por deliberação do Partido Socialista, porque felizmente não estamos na Venezuela. E, portanto, aquilo que foi aferido pelo Partido Socialista, que nós ficámos a perceber hoje que não éramos 50, eventualmente éramos 51, porque Sérgio Sousa Pinto percebeu a gravidade do que o Partido Socialista estava a fazer ao instar a violação clara dos princípios democráticos que esta semana, no 25 de novembro, celebrámos pela primeira vez dentro do Parlamento. O que fizemos, como disse o professor Bacelar Gouveia, é uma ação de comunicação política. Aquele espaço também é nosso. É nosso de 1.200.000 portugueses. Sim, o Bruno considera que qualquer partido então tem legitimidade para fazer o que hoje o já o fez no passado. Já o fez no passado. A única diferença é que hoje, portanto, para além não lhe faz RTP, confusão que o edifício do Parlamento possa passar a ser uma espécie de opinião pública? Amálgama, deixe-me só terminar, sim. de amálgama de cartazes políticos. Isso não lhe faz confusão? Não me faz confusão que na Casa da Democracia se cumpra a democracia. No passado, quando dirigentes e altas entidades e patentes norte-americanas estiveram em Portugal, existiram repúdios e ações violentas por parte do PCP. Existiu, com o presidente brasileiro, repúdios e atos violentos por parte e manifestações dentro do plenário por parte do Bloco de Esquerda. O que difere daquele tempo para hoje foi algo que hoje foi dito pelo Partido Socialista, que era os senhores não estavam cá. Exato, e é isso que muda. É que nós temos uma posição completamente distinta. Mas deixe-me só concluir, mesmo para terminar. O que muda é que há uns anos atrás nós tínhamos uma máquina de comunicação social controlada apenas pelo Estado. Hoje existem diversos órgãos de comunicação social e existe uma coisa muito importante que se chamam redes sociais e já não conseguem controlar, porque atos de desacatos, falta de educação estão registados nas atas do Parlamento durante anos. Não foi o Chega que faltou ao respeito a ninguém, porque o Chega não faltou ao respeito a ninguém e muito menos à democracia. Carlos Reis, abre-se um precedente com esta ação de protesto na Assembleia da República? Isto é matéria de reflexão para o Parlamento? Eu não queria fazer o jogo do Chega. E fazer o jogo do Chega é desviar as atenções do orçamento e desviar as atenções dos problemas concretos das pessoas para a lateralização de incidentes. Não o queria fazer. Sobre o incidente, eu penso que é um acidente de mau gosto. É um mau gosto, na minha opinião, e tenho direito a ter a minha opinião, como o Bruno, a quem eu saúdo, também saúdo o Nuno e já agora todos os colegas e os senhores jornalistas e quem nos está a ver em casa, mas a opinião do Bruno é diferente da minha. A minha opinião é radicalmente diferente. Acho que é uma manobra de mau gosto. Acho que até roçou o asqueroso, para citar precisamente o deputado Sérgio Sousa Pinto. É uma manobra rancorosa. O Chega só sabe estar na vida política com rancor, alimentando a raiva, com divisão, com mal-estar. É claro que as nossas relações interpessoais nos corredores, ou aqui ou no outro lado, até são civilizadas. Muitas vezes são civilizadas. Mas este atiçar de rancor, naturalmente, não ajuda a democracia. Não nos ajuda a todos nós, no bem comum. E eu acredito, sinceramente, que um eleitor que vote no Chega quer ver os seus problemas resolvidos,
não quer só ver espetáculo, não quer só ver confusão, não quer ver só degradação das instituições. Nem só corrupção. Eu acredito... desculpa? Nem só corrupção. Com certeza corrupção, mas quer falar de corrupção? Podemos falar. Então podemos falar de corrupção. Teremos outras oportunidades para falar sobre isso. À vontade, Carlos, podemos falar de corrupção. O Estado está uma vez mencionado. Mas para concluir, obviamente que nós estamos, cada um de acordo com o seu quadrante ideológico, com o seu pensamento, com a sua escala de valores, tem uma proposição para fazer em relação ao bem comum e à res pública. Agora, se nós incidimos isto uma espécie de grande pugilato verbal, de performances objetivamente chamativas, torna a vida coletiva e a vida parlamentar mais difícil. Mas nós cá sobreviveremos. Eu sobrevivo. Eu aguento perfeitamente, há partes, como também os faço, aguento isso perfeitamente. Agora, cada um sabe estabelecer os seus limites. Na minha opinião, os limites hoje foram claramente ultrapassadas. E, Nuno, boa tarde antes de mais. Gostava também de ouvir a sua opinião sobre aquilo que aconteceu. Isso considera que o Presidente da Assembleia da República esteve bem ao gerir um assunto que, creio que concordamos todos, não foi fácil de gerir? Toda aquela tensão que se acabou por gerar no hemiciclo. Bom, boa tarde também, cumprimentar todos. Diria o seguinte, é evidente que nós podemos ter todos opiniões diferentes sobre os diferentes temas. Nós até aqui, à volta desta mesa, poderemos ter e temos opiniões diferentes e visões diferentes do país. Mas há mínimos de urbanidade que devem ser cumpridos. E aquilo que nós assistimos hoje foi ultrapassar esses limites de urbanidade por parte do Partido Chega. Houve não só, digamos, um ultrapassar daquilo que são as regras normais de funcionamento da Assembleia da República, daquilo que é o normal funcionamento da Assembleia da República, daquilo que é o respeito por um bem que é património nacional, mas, sobretudo, houve uma falta de respeito perante aquilo que são os valores da democracia e da forma como nós podemos debater as diferentes ideias. E por isso a nossa opinião, não? E por isso pode-se manifestar as diferentes opiniões, mas é no debate parlamentar, não é com aquele espetáculo, que aliás, como há pouco foi dito aqui pelo Carlos Reis, que o próprio Sérgio Sousa Pinto classificou como asquerosos, mas eu não vou agora entrar nessa adjetivação. Aquilo foi de facto um espetáculo que não é próprio de uma democracia madura e que na verdade representa sim um desrespeito pela democracia, um desrespeito pelo símbolo da democracia e pelo que o debate parlamentar face no confronto das ideias, face no confronto das posições políticas sobre determinados assuntos. E não é com esta lógica do espetáculo, com esta lógica de mediatização, e por isso eu diria que aquilo que foi também a expressão do Sr. Presidente da Assembleia da República chamar vandalismo político, eu diria que foi sobretudo um desrespeito pela República, um desrespeito pelo Parlamento. E é isso que de facto contou aqui. O Sr. Presidente da Assembleia da República tentou gerir da melhor forma que pôde. Aqui e ali, porventura, poderia ter tido uma posição mais afirmativa, mas reconheço que nem sempre é fácil gerir um grupo que se comporta daquela forma, e porque são comportamentos que, de facto, não dignificam a política portuguesa e não dignificam, de facto, a forma de estar na vida política. E isso é um comentário de todo censurável, e creio que hoje, na sociedade portuguesa, em termos gerais, e no próprio comentário político, se verifica que ninguém olha para esta forma de estar como uma forma urbana e elogiosa. Pelo contrário, totalmente censurável e criticável. E esse é apenas um ponto de vista que eu aqui também partilho, mas também concordo com o Carlos que, de facto, os temas importantes são o Orçamento de Estado. Isto é mais, como disse o Sr. Presidente da Assembleia da República, um número político que se tentou aqui fazer por parte do Partido Chega. Vamos olhar para o Orçamento, Bruno Nunes. Encerra-se o capítulo da discussão do Orçamento do Estado. O Chega votou ao lado do Governo algumas vezes nestas fase da especialidade e por isso ainda consideram que este é um orçamento que não é um orçamento de direita? Depois de assistirmos ao pelotão de fuzilamento do Chega, vai-me permitir que eu tenha pelo menos 30 segundos para falar do tema anterior. 65, dizer apenas o seguinte, eu ouvi até ao final, não interrompi uma única vez, porque eu tento não interromper, porque acho que quem está lá em casa não acompanha de outra forma. Falta de dignidade. Eu não sei se referem, por exemplo, aos outdoors do Partido Socialista, onde o caixote do lixo completa o nome de moedas. Falta de dignidade no Parlamento. A situação de uma das mais tristes que eu assisti é ver a polícia a entrar para ir buscar gente, nomeadamente Ferro Rodrigues e Paulo Pedroso, no caso Casa Pia, de pedofilia. Isso sim é falta de respeito pela democracia e ver deputados que não cumprem sequer aquilo que são os princípios básicos de urbanidade ali dentro, e não estamos a falar dos apartes do Chega. Portanto, este tipo
de conversa. A diferença é que hoje há Muito alguém bem, Bruno, que coloca teve cá o para seu fora. tempo para a parte, senão temos que dar tempo também aos outros deputados para falar. E não quis interromper ninguém. Mudar de tema. Muito aceitei bem. que fizessem da forma como estavam a fazer. É uma parte infeliz, mas pronto. Não é infeliz, é concreto, e quem está lá em casa sabe que é concreto, e o problema o vosso problema Bruno, hoje temos que avançar, senão eu tenho que dar, temos que dar ao orçamento em concreto. Nós nunca tivemos problemas, nós tivemos uma situação que é clara. É um orçamento de continuidade. É um orçamento claramente de continuidade daquilo que era o projeto do Partido Socialista para o país. E a grande prova disso é daquilo que são as despesas correntes permanentes, não são mais do que 0,02% do orçamento. O que significa que não existem medidas estruturais para mudar de facto o país. E, portanto, aquilo que nós quisemos transmitir, nós não temos problema. Nós votámos ao lado do Bloco de Esquerda, nós votámos ao lado do PCP, ao lado do PAN, do LIVRE, do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS. Não temos linhas vermelhas quando a proposta é considerada por nós que é boa. Parece então, mas Bruno, o que é que este orçamento não tem que o Chega queria que tivesse e que o tornaria, como o Chega diz, um orçamento de direita? Não tem um corte radical com a política de recessão que estava a ser feita pelo Partido Socialista em relação às empresas, e nomeadamente a questão do IRC. A questão do IRC, e mesmo o IRS jovem, da forma como se deram ao Partido Socialista, mas focando no IRC, a maior parte das pessoas lá em casa, se calhar não está preocupada com a questão do IRC. No entanto, nós que somos de direita, temos uma visão que quem gera emprego, este orçamento continua a reinar a lógica da distribuição de riqueza e não impera do como é que criamos riqueza. E para criar empresa é preciso que as empresas consigam libertar margem. E o IRC, não sendo aquilo que está no programa da AD e bem, que estava no nosso programa, cederam para ficar ao lado do Partido Socialista e ter o voto do Partido Socialista. Caso contrário, estaríamos à beira de eleições. Carlos, o Primeiro-Ministro, partilha a responsabilidade deste orçamento com a oposição, nomeadamente com o PS e com o Chega. Qual é o objetivo do PSD em ter um orçamento partilhado com a oposição? É responsabilizar a oposição por aquilo que o Governo fará com este orçamento também? Bom, em primeiro lugar, nós temos que perceber o contexto das eleições de 10 de março. Os portugueses disseram-nos duas coisas. Disseram-nos que nós temos de governar e que temos de dialogar. E é isso que temos estado a fazer durante estes meses. Governar executando o nosso programa e tentando fazer bem e tentando mudar aquilo que estava mal e fazendo bem aquilo que está a funcionar e, ao mesmo tempo, dialogar com a sociedade e também com os partidos políticos representados no Parlamento. Nós há algum tempo que concluímos, e praticamente desde o início, que concluímos que era impossível estabelecer acordos definitivos com o Chega, ou acordos de governação, ou acordos estruturais com o Partido Chega. Porque o Partido Chega tem diversas opiniões, tem um comportamento errático, não se comporta de forma institucionalmente correta. Mesmo nesta questão do orçamento, aprovou 66% das propostas da esquerda, 87% das propostas do PCP, 80% do Bloco de Esquerda, e é um projeto político de um homem só. Ora, nós, obviamente, não tínhamos mandato e não temos maioria absoluta. Não temos maioria absoluta. Não, eu não uso esses termos porque eu não estou ressabiado contra ninguém. Estou em paz com a vida e estou em paz com eu. Mas a questão muito clara é de que nós queremos executar o nosso programa e fizemos um orçamento que nós pensamos que é reformista, que nós pensamos que resolve o problema das pessoas, que dá estabilidade e dá segurança, que faz reconciliação e que é um contrato de confiança com vastos setores populacionais, não olhando a clientelas, mas olhando ao interesse comum. Mas o PSD vai responsabilizar o PS e o Chega caso exista um desequilíbrio nas contas públicas no futuro? O eixo-PS Chega é responsável por mais de 1.000 milhões... Uma medida estrutural do PS é diferente do PS. O eixo-PS Já estou com outro senhor, diga uma. O eixo-PS Chega... Bem, de certeza que... Uma, Carlos. Eu não vou entrar em provocações, mas certeza que, claro, mas o ex-PS Chega, o ex-PS carregou, pelo menos nas portagens, no IVA da eletricidade, neste aumento suplementar das pensões, que carrega em 200 e tal milhões, acima dos 674 milhões que já decorriam do aumento
normal, previsto por lei, e ainda em algumas outras medidas de mais de 1.000 milhões de euros. É óbvio que acomodar esta despesa é a nossa obrigação. Tínhamos que gastar 3 vezes mais para nós vamos ter que acomodar essa despesa, como é óbvio. Bem, não fomos nós que fizemos o que fizemos. Foi, à 25ª hora, foi Miguel Pinto Luz que fez a privatização da TAP. Vocês tentam limpar a história. Como sempre, vocês têm que sempre arranjar sempre um pretexto para sustentar o PS e para dar a mãozinha ao PS quando o PS está mais aflito. Já percebi a lógica deste debate. Para terminar, mas, Carlos, como é óbvio, nós vamos ter que acomodar isto orçamentalmente. É a nossa obrigação constitucional. Mas depois, naturalmente, isto traz riscos enormes para a consolidação orçamental e para os objetivos que nos propomos. Mas, no entanto, vamos trabalhar para cumprirmos esses objetivos e essa consolidação. Nuno Fazenda, como é que o Partido Socialista coaduna o contributo que deu para o desenvolvimento e para a viabilização deste orçamento e a distância que o PS parece estar a querer definir na autoria deste documento? Bom, antes de mais, este é reconhecidamente um mau orçamento. E é de tal forma um mau orçamento que ele teve a rejeição, quer fez o Pleno, quer à esquerda, quer à direita. E, portanto, diria que 72% do Parlamento português... não é a mesma coisa que viabilização. 72% do Parlamento português não se revê neste orçamento de Estado. E, portanto, aquilo que são os eleitos pelo povo, 72% não se revê neste orçamento. Não se revê mais ou menos. Não se revê neste orçamento. Agora, o Partido Socialista teve uma postura que, no fundo, que dá resposta a 2 pontos essenciais. Por um lado, de responsabilidade e de garantir a estabilidade aos portugueses e, ao mesmo tempo, uma postura construtiva, apresentando propostas que podiam servir melhor os portugueses. E foi isso que fizemos. Garantimos com a abstenção a viabilidade do Orçamento de Estado, a estabilidade, sentido de Estado. Ao mesmo tempo, não abdicámos de fazer propostas. Não entramos num devaneio de propostas a peso, foram mais de 2.000, e o Partido Socialista foi muito seletivo. Selecionou 40 propostas e propostas importantíssimas. Desde logo, o aumento das pensões para os pensionistas, que é um aumento permanente e não numa lógica de leilão ou numa lógica de bónus como queria o AD ou o Governo fazer, mas também tivemos outras propostas muito importantes para além do aumento permanente dos pensionistas. Tivemos também a redução, a eliminação das portagens nas ex-escute, que é, aliás, a única medida que há para o interior do país de especial relevância, porque, na verdade, este Orçamento de Estado não tem uma visão para o interior do país, ignorou o interior do país a esse nível, mas mais do que isso, também ao nível da eliminação do IVA da eletricidade, foi também uma proposta do Partido Socialista e que depois o Parlamento, no seu conjunto, porque não é só o Partido Chega, são vários, mesmo a eliminação das portagens, teve o voto favorável ou apenas teve os votos contra dos partidos que suportam o Governo. E, portanto, importa ter presente que foi um contributo pela positiva. Há muitas medidas importantes, eu acho que vão melhorar a vida das pessoas, como a redução do IVA da eletricidade, como a eliminação das portagens nas ex-escute, como o aumento das portagens e mesmo um IRS jovem melhorado que permite agora abranger mais jovens, são de iniciativa do PS. Mas queria só deixar o seguinte também queria deixar só nota do seguinte, é que houve a rejeição de propostas muito importantes por parte da AD, nomeadamente no domínio da saúde. Não há uma palavra para a valorização dos profissionais de saúde e, portanto, temos um retrocesso no domínio da saúde, temos também um retrocesso no domínio da habitação, que é um dos principais problemas do país, e houve propostas que foram feitas e que não foram acolhidas, nomeadamente naquilo que diz respeito aos imóveis públicos que poderiam ser colocados ao nível para a habitação acessível e que este Governo quer colocar à venda para promover também a especulação imobiliária e não dar resposta àquilo que são os desafios da habitação acessível, nomeadamente para os jovens. Meus senhores, temos 1 minuto para cada um, peço-lhe que sejam muito sucintos. Bruno, olhando daqui para a frente, com um orçamento aprovado, o Chega promete fazer oposição de que forma? Quais serão as bandeiras do Chega daqui para a frente? Quais serão os pontos que o Chega quer pressionar o Governo para que o Governo haja nesse sentido? O Chega vai fazer o que fez desde 2019 e continua a fazer, que é o papel da Assembleia da República, que não é limitar o direito democrático, mas sim fiscalizar a ação do Governo. E, portanto, estaremos muito atentos para que as propostas que foram aprovadas do Chega sejam cumpridas e que todas as promessas que a AD fez, que eu temo que não tenha orçamento para cumprir, que sejam cumpridas. E, caso contrário, estaremos cá para cobrar. E continuaremos muito atentos, para além disso, a todos os processos paralelos que envolvam a corrupção, que envolvam o nepotismo, que envolvam favorecimentos pessoais, porque uma das coisas que nos assusta muito, sabe, é o facto de as pessoas falarem um pouco disto, o esforço que a AD fez e que o PS foi atrás para a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas para a execução do PRR. Estamos a 1 ano de terminar o investimento na bazuca. Estamos a 1 ano. E daqui a 1 ano, quando o dinheiro tiver que ser desenvolvido, temos 2 hipóteses. Ou gastamos
aprovarmos de uma forma sem qualquer controle pelo Tribunal de Contas, o que dará muito aso em ano de eleições autárquicas a muita coisa. Portanto, nós iremos fazer a nossa fiscalização e há uma coisa mesmo para terminar que é clara. Ficou claro a partir de hoje que o único partido da oposição e que lidera a oposição é o Chega e que, para trauma do PSD, o líder da oposição é André Ventura. Muito bem, Carlos Reis, fechado este capítulo do orçamento, qual é o foco do Executivo daqui para a frente? Os atos eleitorais que se seguem? Esta é a primeira vez em décadas que há um orçamento que não aumenta um único imposto, uma única taxa, nem €1. E, portanto, o nosso foco agora é governar. Governar pelo tempo que dura uma legislatura. Fazer o melhor que pudermos para cumprir o nosso programa e cumprir este orçamento. E, naturalmente, cumprir os objetivos que lá estão descritos. E é isso que vamos fazer. Vamos fazê-lo com coragem, enfrentando os problemas como temos feito até aqui, naturalmente não escamoteando as dificuldades e sempre com as pessoas e pelo lado das pessoas. Nós queremos reformar o país com o país. Nuno Fazenda, muito rapidamente, como já pedi, ver Pedro Nuno Santos dizer que no próximo orçamento não dirá uma palavra sobre ele até que ele entre na Assembleia da República é reconhecer que a estratégia falhou? Não, a estratégia que foi seguida foi esta que conhecemos e que deu um contributo importante para o país. Houve sentido de responsabilidade, sentido de Estado e também sentido de construir e de dar um contributo pela positiva, com propostas em que o Partido Socialista estudou, apresentou propostas, deu um contributo muito positivo. E, portanto, desse ponto de vista, e agora faremos o trabalho de fiscalização e de acompanhamento da ação governativa, continuaremos a apresentar propostas para melhorar a vida dos portugueses. Este é um orçamento agora do Governo, da responsabilidade do Governo, e que se acabem agora as desculpas para que o Governo comece, de facto, a governar com o seu próprio orçamento. Porque, na verdade, até ao momento, o que nós temos visto é muito mais PowerPoints e menos ação, é muito mais inauguração e menos ação. Esperemos que agora possam, de facto, começar a governar mais e que implementem estas medidas muito importantes que o próprio Partido Socialista propôs, como é o caso do aumento das pensões, da eliminação das portagens nos ex-escudos, que são medidas importantes e medidas que sem o Chega não eram viabilizadas. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado.